Passaremos agora aos trabalhos da sessão ordinária, já contando com o Dr. Paulo Sodré como membro integrante desta Corte Eleitoral. Informo aos eminentes pares que a ata da última sessão encontra-se em fase de revisão e, por essa razão, será submetida à apreciação do órgão plenário na próxima sessão de quinta-feira. Todo mundo de acordo? Então, de acordo com o adiamento para o exame da ata pretérita, da sessão pretérita. Em mãos, tenho aqui adiado para o dia 25 de março, a pedido do doutor relator, Dr. Agamenon Moreno Júnior, o processo 21, processo 910-27-2014, requerente Adriano Aparecido Silva, e o segundo, retirado de pauta, pedido do relator do Flávio Bertin, o processo 2.5 da pauta, numerado, autuado sob o número 95.616/2014, classe PC, prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, PROS, eleição 2014, requerente Givanildo Bispo dos Santos. Vamos agora inverter a pauta e, em razão do pedido de preferência, submeter a julgamento o processo 2.8 da pauta, autuado sob o número 18.52.59/2014, classe PET. Embargo de declaração em agravo de instrumento, pedido de concessão de liminar, pedido de efeito suspensivo contra a decisão interlocutória, proferida no processo 51.65/2013, 6.11.058, classe AIGE, Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante Josias dos Santos Guimarães, embargado Ministério Público Eleitoral e o Partido Democrático DEM. O relator é o Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos por Josias dos Santos Guimarães, buscando a modificação do acordo número 24.573, o qual desproveu o agravo de instrumento por ele interposto, decidindo pela impossibilidade do ingresso de outras partes no polo passivo da demanda e mantendo a decisão denegatória, ao fundamento de que eventual decisão condenatória não atingiria o ora embargante, haja vista que a ação de investigação judicial eleitoral foi proposta em desfavor apenas dos candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice. Em razões recursais, o agravante alegou que o acordo censurado padece de omissões insuperáveis, bem como que, em caso de condenação dos requeridos, seria atingido pelos efeitos do artigo 1º, a linha P, da Lei Complementar 6490, o qual dispõe que são inelegíveis para qualquer cargo, letra P, a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22. De sua vez, o DEM, partido, apresentou contrarrazões pela extinção do feito pela perda superveniente de seu objeto e, alternativamente, pela rejeição das razões trazidas nos presentes embargos. O Procurador Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos presentes embargos, é o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Antes do parecer, a palavra volta a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eminentes pares, os embargos são tempestivos, conforme certidão de folha 252, e atendem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Os embargos declaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, as alegações trazidas pelo embargante não merecem guarida, haja vista que o acórdão guerreado não contém nenhuma omissão conforme por ele asseverado, mas ao contrário, está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. É mistério esclarecer que o acórdão número 24758 apreciou a causa trazendo à colação a decisão denegatória da liminar pleiteada pelo ora embargante, expondo os argumentos contrários ao ingresso do mesmo na ação de investigação judicial eleitoral, proposta pelo Diretório Municipal do Partido Democratas DEM de Várzea Grande contra o Wallace dos Santos Guimarães e o Wilton Coelho Pereira, então prefeito e vice-prefeito do município de Várzea Grande, respectivamente.
Não obstante o sui generis desejo do embargante de ingressar no polo passivo da AGE acima citada, o certo é que tal ação foi proposta somente em desfavor dos réus acima citados, não sendo possível, neste momento, alterar-se a relação processual para sua inclusão, haja vista a relação processual encontrar-se estabilizada. Ademais, não há nenhum fundamento jurídico que autorize o ingresso do embargante na demanda acima elencada, pois, como é sabido, a lide é delimitada pela indicação do polo passivo no momento da protocolização da petição inicial, pela citação das pessoas ali indicadas e pelo saneamento do processo, a teor do artigo 264 do CPC, que eu peço vênia para não ler o artigo que encontra-se descrito textualmente e expressamente no nosso corpo do voto. O presente caso, também e prossigo, não se enquadra nas exceções previstas na legislação para o ingresso na lide, o que corrobora o acerto da decisão adotada no acórdão em apreço, sendo o caso, portanto, de rejeição dos presentes embargos. Peço licença para trazer a lume trecho do parecer do Procurador Regional Eleitoral abaixo transcrito. Entre aspas, portanto, para que o candidato sofresse efetivamente o prejuízo que alega, qual seja a declaração de sua inelegibilidade, seria necessário um instrumento próprio ou processo criminal, AGE ou processo criminal, no qual ele seria originariamente o investigado e ou polo passivo, o que não acontece no processo em questão, fecha aspas. Finalizando, ainda convém esclarecer que foi proferida sentença na AGE acima citada, sendo que tal decisão atingiu apenas os réus Wallace dos Santos Guimarães e Wilton Coelho Pereira, restando clara a total ausência de prejuízo à hora embargante, caindo por terra os seus argumentos. Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios opostos por Wilton Josias dos Santos Guimarães. Peço vênia aos eminentes pares para alterar agora aqui o nome do... Lá que eu já tinha pedido para a assessoria modificar, mas mantiveram infelizmente aqui, e eu estou salvando e releio a parte dispositiva. Com essas considerações, rejeito os embargos declaratórios opostos por Josias dos Santos Guimarães. É como voto. Como vota o doutor Flávio Alexandre? Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes de Almeida? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo César? Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto? Também acompanho na íntegra o voto do ilustre relator. Doutor Agamenon Alcântara? Acompanho o relator. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos por Wallace, por Josias dos Santos Guimarães. Fica esclarecido que a parte dispositiva desse voto foi corrigida e será oportunamente adequado o voto, né? Exatamente. Processo 2.2 da pauta, autuado sob o número 76738, 2014, classe PC, prestação de contas de candidato, cargo governador PSD, requerente José Geraldo Riva, candidato. O relator é o doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Traz prestação de contas do candidato a governador José Geraldo Riva, relativa à eleição 2014. Em parecer preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, as folhas 395 e 477, proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente apresentou explicações, novos documentos e prestação de contas retificadora. Em parecer conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas por entender que as impropriedades e omissões detectadas comprometem a regularidade das contas. Impropriedades. Novamente intimado, o requerente se manifestou às folhas 972/974 acerca dos pareceres técnico e ministerial. As folhas 978 e 980, a CCA apresentou o segundo parecer conclusivo, opinando novamente pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das irregularidades apontadas ao relatório, senhor presidente. Procuradoria. Senhor presidente, opino pela desaprovação das contas. Analisando as contas. Para a vossa excelência. Obrigado. Analisando as contas, é importante ressaltar que qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se a desaprovação das contas. Entre as irregularidades apontadas, a CCE destacou as seguintes como preponderante para a manifestação pela desaprovação das contas. Número 1, a assunção de dívida da campanha.
O candidato não apresentou comprovante de assunção de dívida da campanha subscrita pelo Diretório Nacional do seu partido. Justificou a irregularidade informando que o Diretório Estadual não o faria para nenhum estado da federação. Assim, continua pendente a juntada de autorização da assunção de dívida do seu órgão nacional de direção partidária. Quanto a esse tema, trago a jurisprudência que está abaixo indicada, proveniente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. A irregularidade remanesce e conduz à desaprovação das contas. Inconsistências, número 2. Inconsistência nos recibos eleitorais e não apresentação de documentos comprobatórios. Após ser intimado pela segunda vez, o candidato apresentou novamente as mesmas justificativas relatadas anteriormente sobre as inconsistências encontradas nos recibos eleitorais, assim não sanando a irregularidade. Sobre a não apresentação de documentos comprobatórios de propriedade de bens pelos respectivos doadores, os documentos apresentados foram insuficientes para demonstrar que os bens integravam o patrimônio do doador. Aqui está uma relação dos bens que não é referente às doações, que não houve a devida comprovação. Eu peço vênia para não ler, mas encontro à disposição dos eminentes pares. Considerando a irregularidade, os valores total, entendo que enseja a desaprovação das contas. Despesas realizadas. O candidato deixou de apresentar nota fiscal relativa a despesas informadas na prestação de contas em confronto com notas fiscais, circularização, bem como as despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parciais. Quanto à omissão, segue abaixo a despesa. Ela está indicada aqui no valor de R$ 5.333,33. Segundo a justificativa apresentada pelo candidato, trata-se de nota fiscal da fornecedora Locar, Bus, Transporte e Turismo Limitada. Porém, o candidato não apresentou a cópia do citado documento fiscal, pois alega que o serviço não teria sido executado em razão do indeferimento do seu registro de candidatura. Que pese a alegação de que a despesa não teria sido realizada, o candidato não demonstrou isso de forma documental. Não trouxe sequer uma declaração da empresa que o serviço não foi executado, o que acarretaria o cancelamento da nota fiscal. Sobre as despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira prestação de contas e as realizadas após a data da eleição, o requerente apresentou as mesmas justificativas, não oferecendo nenhuma prova documental. Segue abaixo a relação dessas despesas contraídas após a eleição. Quanto a isso, o candidato justifica que foram realizadas antes da eleição, porém, como disse anteriormente, não apresenta qualquer contrato ou outro documento que comprove o alegado, contrariando assim o artigo 30 da Resolução TSE 23406 de 2014, conforme segue abaixo. Assim, considerando as irregularidades, que as irregularidades são graves e o candidato não envidou esforços a saná-las, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do requerente José Geraldo Riva. É como voto, senhor presidente. O voto é do Dr. Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. Dr. Flávio Alexandre. O eminente relator, excelência. Dr. Ricardo Gomes. Com o relator, senhor presidente. Dr. Paulo César. Acompanho o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Também acompanho do outro relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato José Geraldo Riva no termo do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 2.3 da pauta, autuado sob o número 778.814 de 2014. Classe PC, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, SD eleições 2014. Requerente Edivane Maria da Costa. Candidato. Relator, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que tem a palavra. Muito obrigado. Cuida-se de processo de prestação de contas de Edivane Maria da Costa, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014. A candidata prestou as contas parciais conforme extratos de folhas 3 e 6, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral totalmente zerada. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em exame, conforme a seguir, letra A. Extrato bancário não abrange todo o período da campanha eleitoral, conforme exigência do artigo 40, do inciso 2º, a linha A, da Resolução 23.406. Letra B. Não apresentação da documentação comprobatória de 3 doações. Letra C. Solicitação de esclarecimentos de como foi conduzida a campanha, haja vista não apresentação de movimentação financeira. Letra D. Solicitação de reapresentação das contas com o status de retificadora, bem como do extrato de prestação de contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos comprobatórios das alterações efetuadas nos termos do artigo 50 da resolução já referida. Devidamente intimada, como mostra os documentos
documentos de folha 25 e 26, a requerente requereu dilação de prazo para retificação da prestação de contas. Inadvertidamente, foi proferido despacho encaminhando os autos à CCIA, a qual, ratificando o relatório preliminar para expedição de diligências, opinou pela desaprovação das contas. As folhas 40/41, o patrono da candidata comunicou a revogação expressa de todos os poderes a eles conferidos pela candidata. O processo foi remetido à Procuradoria Eleitoral, tendo esta opinado pelo julgamento das contas como não prestadas. As folhas 51/53, o patrono juntou o comprovante de notificação de renúncia do mandato, ficando a candidata ciente de sua revogação. Foi determinada a intimação pessoal da candidata via oficial de justiça para, querendo manifestar-se. Intimada, a requerente quedou-se inerte, deixando que o prazo de manifestação transcorresse em autos, como aponta a certidão de folha 63, é o relatório. Outra Procuradoria. Pela não prestação de contas, senhor presidente. Vocês têm a palavra do relator. Muito obrigado. A requerente, apesar de ter sido devidamente intimada a se manifestar sobre a renúncia do seu advogado e sobre a possibilidade de suas contas serem julgadas como não prestadas, não se manifestou no tempo regular, deixando que o prazo transcorresse em habeas, conforme a certidão de folha 63. A resolução 23.406 é bastante clara no que concerne ao atendimento das diligências que buscam a regularização das contas. E leio apenas a parte em negrito. Determinada a diligência, decorrido o prazo de seu cumprimento sem manifestação ou tendo sido prestadas informações, ainda que insuficientes, ou apresentados dados incapazes de sanear os indícios de irregularidade, será emitido parecer técnico conclusivo acerca das contas, salvo na hipótese de se considerar necessária a expedição de nova diligência. O artigo 54, inciso 4, alínea B, da resolução supracitada, traz ainda as consequências que sobrepesam aos que não atendem às solicitações feitas pelo órgão responsável, a saber, o julgamento das contas como não prestada, quando ocorrem as situações previstas nos artigos 42, parágrafo 3º e 49, parágrafo 3º das mesmas resolução. Segue aí o artigo 44, e eu leio apenas o inciso 4º, pela não prestação de contas, quando não reapresentada a prestação de contas nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 42 e no parágrafo 3º do artigo 49 desta resolução. Artigo 42, leio a parte negrita do parágrafo 3º. A SPC emitirá aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua recepção, fazendo necessária a sua reapresentação, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas. E aí prossigo, deixo de ler essa parte relacionada ao artigo 49, que encontra-se no corpo do voto, e prossigo. A desídia da candidata, demonstrada por meio de sua não manifestação, conduz à necessidade do julgamento de sua prestação de contas final como não prestada em obediência ao comando contido na resolução anteriormente citada. Ademais disso, o julgamento das contas de campanha eleitoral como não prestadas obriga o seu registro no cadastro eleitoral, impedindo a obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual a interessada concorreu, nos termos do julgado abaixo, que peço vênia para não ler, uma vez que já é corriqueiro esse tipo de julgamento pela Corte, e prossigo diretamente para o dispositivo. Diante do exposto, em consonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, julgo não prestadas as contas de Edivane Maria da Costa, nos termos do artigo 54, inciso 4º, linha B, e artigo 49, parágrafo 3º, ambos da Resolução 23.406/2014 do TSE. Comunique-se à zona eleitoral competente, a fim de que esta decisão seja registrada na inscrição do eleitor. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos. É como voto. Como vota o Dr. Flávio Alexandre? Eu queria apenas um esclarecimento do relator. Não houve a nomeação de advogado nessa... Não houve, porque na verdade ela foi notificada pelo advogado dela e foi intimada para que ela viesse aos autos com um novo advogado, e ela deixou transcorrer em habeas o prazo. Ela não quis nem contratar advogado e nem responder os questionamentos que foram a elas encaminhados. Com o relator, excelência. Relator? Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu só acrescentaria na parte dispositiva o fundamento de ausência de advogado constituído, de modo que ela não tem aí capacidade postulatória, né? Então, eu penso que esse fundamento seria, a meu ver, necessário firmar na parte dispositiva, porque me parece que ela iniciou com um advogado, o advogado renunciou no meio do processo, ela foi devidamente notificada da renúncia, mas ela não constituiu um novo advogado, de modo que ela não poderia prosseguir no feito sem a presença de um advogado, né? Por ausência de capacidade postulatória. Então, eu
eu acrescentaria esse fundamento na parte dispositiva, somado aos itens já mencionados pelo relator. Como voto, senhor presidente? Eu consulto ao ilustre relator se ele se disporia a fazer essa inclusão. Pode ser feito, sim. Pode ser feito? Eu acato a sugestão do eminente colega e faço incluir no corpo do voto as considerações do Dr. Ricardo. De acordo. Então, continuando a votação já com essa retificação feita com as achegas postas pelo Dr. Ricardo. Ouço agora o Dr. Paulo César. Acompanho o relator, senhor presidente, com as modificações propostas pelo ilustre Dr. Ricardo. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo, senhor presidente. Dr. Agamenon. De acordo com os acréscimos já consignados. Por unanimidade, declarou não prestada as contas da candidata Edivane Maria da Costa, no segundo voto do Dr. Relator, em consonância com o parecer ministerial. Com pedido de sustentação oral, é o 2.4 da pauta, processo autuado sob o número 89.121/2014, prestação de contas de candidato, cargo deputado federal, PROS, requerente Roberto Trevisan de Oliveira. O relator é o Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato a deputado federal Roberto Trevisan de Oliveira, referente às eleições gerais de 2014. O candidato foi omisso quanto à apresentação da primeira prestação de contas, apresentando a segunda parcial, folha 06, e a prestação de contas finais, as folhas 09 e 23. Apontadas irregularidades no relatório preliminar, fora determinada a intimação do candidato para manifestar-se acerca dos vícios apontados no referido relatório. O candidato regularmente intimado, conforme certidão de folhas 34, apresentou suas justificativas às folhas 38 e 45. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer técnico conclusivo, manifestando pela desaprovação da contabilidade. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. O senhor da Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer pela desaprovação. Com a palavra, o ilustre advogado de defesa pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, vice-presidente corregedor dessa egregia corte, excelentíssimo julgador Flávio Alexandre Martins Bertin, excelentíssimo representante da Procuradoria Regional Eleitoral, eminentes pares, colegas advogados aqui presentes, servidores dessa egregia corte de contas eleitorais. Senhor relator, eu venho a essa tribuna humildemente pedir que seja observado quando da prolação da decisão, o fato de que o candidato, muito embora não tenha feito a abertura de conta bancária para a contabilização de seus gastos de campanha, isso não justifica a reprovação conforme requerido pelo procurador, tendo em vista que ele desistiu, renunciou à candidatura sem que tivesse feito nenhuma despesa em seu nome. O candidato ele não preparou material de campanha, não fez folhetos, folders, não preparou material para ser divulgado em programa eleitoral. Ou seja, ele simplesmente registrou sua candidatura e nesse interstício de prazo em que deixou de renunciar, simplesmente ficou a raciocinar os motivos pelos quais deveria ser ou não ser candidato a deputado federal no município, representando o município de Sinop. E a partir de longa reflexão, entendeu por bem renunciar, fazendo isso de maneira expressa, conforme encontra-se comprovado nos autos. Essa Corte de Contas já existe precedente, no sentido de que, não havendo gastos de campanha e havendo a renúncia da candidatura, é de se entender como razoável e proporcional a aprovação das contas, ainda que com ressalva, visto que, contrariamente a isso, prejudicaria o candidato que nenhum centavo despendeu de recursos para o desempenho de suas funções naquela oportunidade. O precedente que cito é o processo número 539779, relatado pelo então juiz eleitoral André Luiz de Andrade Posetti.
Também trago aqui para citar a Vossa Excelência precedentes do TRE de Goiás, processo de prestação de contas número 116289, 2011-60900, em que também com razoabilidade e proporcionalidade entendeu-se que o candidato desistente da candidatura não deve ter suas contas rejeitadas. No mesmo sentido, um acordo número 5438 do TRE do Distrito Federal. Então, para evitar delongas desnecessárias, uma vez que a discussão não merece nenhum aprofundamento maior, é que requer de Vossa Excelência seja, com razoabilidade e proporcionalidade, julgado, aprovadas as contas de campanha do então candidato Roberto Trevisan de Oliveira. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, senhor presidente. Prosseguindo. É o caso de desaprovação. Compulsando os autos, verifico que o candidato foi omisso quanto à primeira prestação de contas. Contudo, apresentou a segunda prestação de contas parcial, bem como a prestação de contas final. No entanto, o candidato não apresentou termo de abertura e encerramento de conta bancária e, em sua justificativa, as folhas 38 e 40, afirma que, abre aspas, houve renúncia do candidato em relação ao pleito, sendo desnecessário tal procedimento, fecha aspas. Ocorre que o prazo máximo em que se dispensa a abertura da conta limita-se a 10 dias entre a disponibilização do CNPJ e o protocolo da renúncia, de modo que a renúncia ou o indeferimento do registro não exime o candidato de prestar contas, nem de cumprir, durante o período em que este perdurar, todas as exigências da legislação eleitoral. Entre a data que foi disponibilizado o CNPJ 067 de 2014 e o protocolo de renúncia 31/7 de 2014, se passaram 25 dias, tempo hábil para que o candidato realizasse a abertura de conta bancária, que é uma formalidade imprescindível, cuja omissão acarreta a desaprovação das contas, sendo esta uma exigência e não uma faculdade, bem como tempo suficiente para a arrecadação de recursos e a realização de gastos em campanha. Nesse sentido, é a determinação contida na Resolução 23406 de 2014, em seu artigo 12, parágrafo 2º, a linha A, que dispõe da obrigatoriedade da abertura da conta no prazo de 10 dias a contar da concessão do CNPJ. Se não, vejamos. O artigo 12, eu vou me ater às partes negritadas, diz: é obrigatório para os partidos políticos, comitês financeiros e candidatos a abertura de conta bancária específica. Parágrafo 2º. A conta bancária deverá ser aberta, e a linha A, pelo candidato e pelo comitê financeiro no prazo de 10 dias a contar da concessão do CNPJ pela Receita Federal do Brasil. Fecha aspas. Assim, a inobservância da regra estabelecida na legislação eleitoral impede que essa justiça especializada verifique e comprove realmente a transparência e lisura da contabilidade. Junto aqui é uma decisão deste tribunal, da lavra do desembargador Gerson Ferreira Paz, aonde vou me ater à parte negritada. A ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de extratos bancários não constituem irregularidade que ensejam a desaprovação das contas, quando o candidato desiste do pedido de registro de candidatura antes de escoado o prazo de 10 dias a contar da obtenção do CNPJ, o que não é o caso em tela. Nesse sentido, junto aqui outros julgados do Distrito Federal, a qual peço vênia para não ler, está à disposição de Vossas Excelências. Com essas breves considerações, seguindo o entendimento que predomina nesta Corte Regional, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do candidato Roberto Trevisan de Oliveira, com fulcro no artigo 54, terceiro da Resolução do TSA 23406 de 2014, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente. De conta corrente é necessário, ainda que o candidato desista, renuncie à candidatura. No caso em exame, ficou, como bem dito pelo relator, o prazo entre a obtenção do CNPJ e a renúncia se deu o lapso de 25 dias, tempo esse suficiente para que a conta fosse aberta, e aí, de modo que eu não tenho dúvida de acompanhar o relator, senhor presidente.
como voto, senhor presidente. Doutor Paulo César. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo com o relator. Doutor Agamenon. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator e vou só acrescentando aqui, tem um julgado da ministra Luciana Lócio no agravo regimental no recurso especial firmado em 15 de agosto de 2013 nesse mesmo sentido. Acompanho o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Roberto Trevisan de Oliveira nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. (2.6) da pauta é o processo número 85.608/2012, classe RE. Embargo de declaração, recurso eleitoral em representação, abuso de poder político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, captação ao gasto ilícito de recurso financeiro de campanha eleitoral, conduta vedada, agente público, Alto Garça, Mato Grosso, 8ª Zona Eleitoral, eleições 2012, embargante, Diretório Municipal do Partido Democrático, DEM de Alto Garça. Relator, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior. Deixa eu abrir aqui, presidente, só um minutinho. Trata-se embargo de declaração com efeitos infringentes proposto pelo Partido Democrático de Alto Garças, em que requer a modificação do Acordo 24.621, que deu parcial provimento ao recurso, porém interpôs-se e aplicou tão somente a penalidade pecuniária ao agente da Polícia Paulo Rosa e os candidatos beneficiados. Alega o embargante que o acordo em questão parece de manifesta omissão, porquanto o órgão plural do TRE não teria analisado o ilícito civil eleitoral praticado e reconhecido no acordo embargado sob a ótica do abuso de poder de autoridade, a ensejar assim a cassação do diploma e aplicação da sanção de inelegibilidade. Ao final, roga pelo provimento dos presentes embargos, sendo sanada a suposta omissão com o fim de modificar a decisão proferida. Contra razões as folhas tais, Cesalpino Mendes Teixeira Júnior pugna pela rejeição dos embargos de declaração, eis que inexistente alegada omissão no acórdão. Da outra Procuradoria Eleitoral, em seu parecer de folhas 2004 e 2408, manifesta pelo desprovimento dos presentes embargos declaratórios, porquanto o acórdão não padece nenhuma omissão. É o relatório. Você da outra Procuradoria. Senhor presidente, mantenho o parecer pelo desprovimento. Com a palavra o ilustre relator. Os embargos declaratórios têm por finalidade aclarar a obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão presente na sentença ou acordo. O embargante requer a modificação no acordo porque os embargados agiram em unidade de desígnios, a forma de milícia voltada para o desenvolvimento de atividades repressivas de perseguição, ameaça ou intimidação de cidadãos que publicamente manifestavam sua preferência ou simpatia pela candidatura da chapa majoritária apoiada pelo embargante. A Procuradoria Regional cita que em detida análise do voto com o doutor Oresto, que esse relator, ainda que de forma sucinta, tratou expressamente sobre o ponto tido por omitido. Na ocasião, afirmei expressamente que a aplicação da sanção era adequada ao ilícito praticado. Trago o trecho do voto no qual menciona a referida sanção. Esse trecho está à disposição de Vossas Excelências no meu voto. Da outra Procuradoria, em seu parecer, pôs uma pá de cal no assunto ao dizer que, abre aspas, obedecendo aos primados do dever de motivação, essa egrégia corte discorreu sobre o ponto que a levou a concluir pelo afastamento das sanções de inelegibilidade e de cassação do diploma, não havendo que se falar em omissão do acordo. Assim, sem maiores delongas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acordo impugnado, rejeito esses embargos declaratórios. É como voto. Doutor Lídio Modesto. Eu acompanho o relator. Doutor Flávio Alexandre. Relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Também com o relator. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos no segundo voto do relator em consonância com o parecer ministerial. 2.7 da pauta é o processo 86.960/2014, classe PC. Embargos de declaração e prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual PT, eleições 2014, embargante Águas Moraes Souza. O relator doutor Lídio Modesto da Silva Filho, que tem a palavra. Obrigado.
Trata-se de embargos de declaração oposto por Ságuas Moraes Souza, buscando a modificação do acordo número 24762, que rejeitou os embargos opostos por ele e pelo Ministério Público Eleitoral. O candidato teve suas contas de campanha julgadas desaprovadas pelo acordo 24650, tendo o Ministério Público Eleitoral oposto embargos de declaração, enquanto o candidato opôs seus embargos às folhas 343/362. Em seus embargos, o candidato alega ausência de intimação para se manifestar sobre os fatos novos citados no parecer técnico conclusivo de folhas 318/320. O procurador eleitoral manifestou-se pelo acatamento dos embargos com a anulação do acórdão que julgou as contas e a consequente intimação do candidato para, querendo, manifestar-se sobre os novos apontamentos contidos no parecer técnico conclusivo e também sobre aqueles inseridos no parecer daquela procuradoria. Baixados os autos em diligência, a CCIA informou que, de fato, houve a ocorrência de fatos novos sobre os quais não houve a manifestação do candidato, é o relatório. Conselheiro da Procuradoria. Senhor presidente, me manifesto pelo provimento dos embargos. Com a palavra, o ilustre relator. Obrigado. Eminentes pares, os embargos são tempestivos, conforme certidão de folha 422 e atende os demais requisitos de admissibilidade. Já liberei. Dá um F5 aí. Aperta F5. Vai em pauta de novo. Aí vai lá novamente. Não, beleza. Os embargos declaratórios têm por finalidade eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Assiste razão ao embargante, uma vez que o parecer técnico conclusivo apontou fatos novos não previstos no relatório preliminar para a expedição de diligências, conforme confirmado pela CCIA, não tendo sido dada a oportunidade para o mesmo se manifestar sobre tais fatos. É mister reconhecer que o candidato não teve oportunidade para se manifestar a respeito das novas irregularidades elencadas no parecer técnico conclusivo da CCIA, especialmente no que atine à existência de divergência entre as prestações de contas e entre os extratos bancários. De fato, o artigo 51 caput da Resolução 23406/2014 do TSE prevê a necessidade de intimação do candidato para se manifestar quando o parecer do órgão técnico apontar a existência de irregularidades ou impropriedades sobre as quais não tenha sido dada oportunidade para manifestação ao candidato. Deixo de ler o artigo 51 que encontra-se no corpo do voto. Em abono desta assertiva, trago a colação trecho do parecer do procurador eleitoral encontrado nos autos. Portanto, abre aspas, a primazia dos princípios do contraditório e da ampla defesa e respeito às disposições legais deverá ser levada a cabo a anulação do julgamento das contas a fim de que se promova a intimação do requerente para, querendo, justificar a impropriedade apontada, fecha aspas. Desse modo, diante da demonstração da ausência de intimação para o candidato se manifestar sobre os fatos novos elencados no parecer técnico conclusivo, o caso é mesmo de acatamento dos embargos dos presentes declaratórios em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, em consonância com o parecer do procurador eleitoral, acato os embargos de declaração oposto por Ságuas Moraes Souza para modificar o acordo 24762 e anular o acordo 24650 que julgou desaprovadas suas contas de campanha. Ultimadas as providências de publicação do presente acórdão, o candidato deverá ser intimado para se manifestar sobre as novas irregularidades elencadas no parecer técnico conclusivo, bem como sobre aqueles apontados no parecer ministerial. É como voto. Algum voto divergente? O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos atribuindo efeitos infringentes para o fim de modificar o acordo 24762 e anular o acordo 24650. Além de determinar a nova intimação do requerente nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.9 da pauta é o processo 98/2014. Classe PC embargado. Pago de declaração com efeito infringente, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PTT, eleições 2014, embargante, Maria Isaura Dias Alfonso, relator Otorino Modesto da Silva Filho, tem a palavra. Obrigado. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Isaura Dias Alfonso, acompanhados dos documentos encartados nos autos, buscando a modificação do acordo número 24796, que desaprovou as suas contas de campanha. A embargante alegou a nulidade absoluta do acordo pela suposta falta de sua intimação após manifestação do Procurador Regional Eleitoral, que teria indicado novas irregularidades nas contas. Alegou ainda nulidade decorrente da notificação da advogada pelo Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, DEG, eis que, segundo a Severa, a notificação deveria ter sido realizada diretamente à candidata e ao Comitê Financeiro.
registrou a existência de omissão no acordo ou em comento, pois, abre aspas, em nenhum momento ficou esclarecido no venerando acordo que a intimação pode ser feita através do DJE, através de advogado, uma vez que se trata de uma decisão administrativa desse egrégio julgamento das contas de candidato, fecha aspas. Concluindo, requeriu a reconsideração da decisão que reprovou suas contas. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento dos embargos e no mérito pela sua rejeição, para que, após o recebimento dos argumentos trazidos unicamente em desfavor do parecer ministerial, seja mantida a desaprovação das contas. É o relatório. Orçador da Procuradoria. Mantenho o parecer, senhor presidente. A palavra está com Vossa Excelência, ilustre relator. Muito obrigado. Eminentes pares, os embargos são tempestivos, conforme certidão de folha 323 e atendem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Os embargos têm por finalidade eliminar vícios enumerados no artigo 535 do CPC. Item 1. Preliminar de nulidade do Acórdão 24796. Primeiramente, por uma questão de ordem processual, passarei a analisar as alegações de nulidade do acordo trazidas pelo embargante. Não assiste razão ao embargante, uma vez que, emitido o relatório preliminar para expedição de diligências, houve a intimação da mesma para se manifestar a respeito do relatório em apreço, mediante publicação no DEG. Todavia, não houve atendimento da diligência, ocasião em que foi emitido o parecer técnico conclusivo. Como é sabido, com o advento da Lei 12.034/2009, o processo de prestação de contas de campanha passou a ser considerado judicial, passando a ser exigida a constituição de advogado nos termos do artigo 33, parágrafo 4º da Resolução 23.406. O procedimento utilizado em relação à intimação da embargante é padrão, sendo adotado para todos os outros candidatos, haja vista a existência de advogado constituído nos autos. Diga-se de passagem que uma das finalidades da legislação ao tornar obrigatória a constituição de advogado nos processos de prestação de contas é justamente acelerar o trâmite processual com a utilização, por exemplo, da modalidade de intimação por meio do diário eletrônico desta Justiça. Em abono desta assertiva, trago a colação trecho do parecer ministerial. De acordo com, abre aspas, com o argumento transcrito, o recurso propõe, com base no artigo 49 da resolução supramencionada, que as intimações dos pareceres colacionados no processo deveriam ser direcionadas diretamente à pessoa da candidata e nunca à pessoa de sua advogada legalmente constituída. Ora, se a própria legislação eleitoral prevê que a prestação de contas de campanha é procedimento judicial indispensavelmente apresentado por advogado, não faria sentido que a intimação não pudesse ser realizada a este último. E conclui que deve a intimação ser direcionada para o advogado constituído. Logo, prossigo, fecha aspas, né? O procedimento de intimação por intermédio do DEG constitui meio idôneo, não havendo razões para se decretar a nulidade do acordo guerreado, no que se refere a este ponto, até mesmo porque é adotado em toda a justiça eleitoral brasileira, não fazendo sentido deixar de aplicá-lo tão somente para embargante. Melhor sorte não assiste a embargante quanto à alegação de nulidade em virtude de sua não intimação para se manifestar a respeito das novas irregularidades apresentadas no parecer ministerial. De fato, o artigo 51, parágrafo único da Resolução 23.406, prevê a necessidade de intimação do candidato para se manifestar quando o parecer ministerial for pela rejeição das contas, por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico. Por outro lado, o artigo 239 do Código Eleitoral proíbe a decretação de nulidade sem a demonstração de eventual prejuízo sofrido pela parte, conforme abaixo transcrito. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Nesse sentido, da necessidade da demonstração de prejuízo para a decretação da nulidade, são os julgados abaixo e eu transcrevo alguns que encontram-se disponibilizados no corpo do voto. E prossigo. Desse modo, rejeito as preliminares em questão. E no item 2 do mérito, a par da não demonstração de prejuízo por parte da embargante, perceba-se que o acordo censurado já havia citado irregularidades em número bastante para a desaprovação das contas, conforme se observa o parágrafo abaixo transcrito. Abre aspas, a desídia da candidata, demonstrada através de sua não manifestação, conduz à desaprovação de sua prestação de contas em obediência ao comando contido na resolução anteriormente citada. As situações acima apontadas constituem sérias irregularidades, seja pelo número de ocorrências, seja pela gravidade, pois demonstram, dentre outros, a existência de omissão de despesas de receitas, comprometendo a confiabilidade das contas em mesa. Assim, tendo em vista que as irregularidades detectadas comprometem a rigidez e irregularidade das contas em exame, a presente contabilidade deve ser desaprovada. Prossigo, fecha aspas. A citação das irregularidades destacadas pelo procurador eleitoral tão somente reforçou uma decisão já tomada, qual seja, a da desaprovação das contas em mesa, levando-se à conclusão sobre a desnecessidade de decretação da nulidade do acórdão em apreço.
de outro giro, tendo a parte embargante apresentado sua manifestação acerca das falhas apontadas pelo procurador eleitoral em seu parecer, no anexo 2 dos seus embargos, passarei a analisá-la abaixo na parte citada pelo acordo guerreado conforme transcrito para um melhor entendimento. Abre aspas. Convém ainda trazer à colação trecho do parecer ministerial a respeito. O caso é mesmo de desaprovação das contas, uma vez que a candidata, apesar de regularmente intimada, não esclareceu as irregularidades apontadas pelo acórdão técnico. A propósito, existem irregularidades identificadas pela CCA e por esse parquê que são extremamente graves e que merecem destaque. De fato, deve ser pontuado que a candidata declarou despesas com combustível no montante de R$ 18.140,78, além de doação de combustível no montante estimado de R$ 50.900, embora tenha sido declarada a utilização de apenas 2 veículos a título de doação, o que constitui irregularidade gravíssima. No outro giro, observe-se que a candidata não declarou gastos com honorários advocatícios referentes aos trabalhos relacionados à confecção da prestação das contas de campanha. Do mesmo modo, não há notícia de doações de serviços de advocacia. Observe-se ainda que a candidata não declarou gastos com criação e inclusão de página na internet, embora mantenha perfil oficial na rede Facebook. Prossigo. De todo modo, deve ser destacado que o perfil oficial da candidata contém diversos vídeos, embora a prestação de contas não tenha sido declarado nenhum gasto referente a esse serviço. Fecha aspas. Não obstante o procurador eleitoral ter reconhecido o cometimento de equívoco, ao asseverar que a candidata havia recebido doação de combustível no valor de R$ 50.900 e que o montante real do gasto foi de R$ 18.000, é certo que tal valor é elevado se considerarmos o registro de apenas 2 veículos, levando-nos a suspeitar da ocultação do registro de veículo. O acordo também citou o trecho do parecer ministerial em que foi asseverado que a candidata não havia registrado gastos com honorários advocatícios, nem com a criação e a inclusão de página na internet. Contudo, a embargante alegou que tais serviços foram recebidos em doação. Logo, conclui-se que não houve registro das receitas acima, o que caracteriza ofensa à obrigatoriedade de registro das receitas estimáveis em dinheiro, previsto no artigo 40, inciso 1, a linha D, da resolução já citada. Outros pontos citados apenas no parecer ministerial foram analisados pelo procurador em seu parecer, os quais deixo de apreciar, posto que não foram citados no acordo em comento. Desse modo, diante da ausência da demonstração da existência de omissão, contradição ou obscuridade, o caso é mesmo de rejeição dos presentes declaratórios. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Maria Isaura Dias Alfonso. É como voto. É como voto, doutor Flávio Alessandro. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. O relator. Doutor Agamenon contra Moreno. Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos no termo do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Bom, nós votamos todas as matérias judiciais, agora vamos à matéria administrativa da relatoria da Corregedoria. Processo número 210 da pauta. Autuação número 8.081, classe RVE, revisão do eleitorado, recadastramento biométrico para o biênio 2015-2016, normatização. O requerente foi a própria Corregedoria e a relatoria coube a minha pessoa. O voto está disponibilizado. Relatório. Doutor Paulo Sodré, só para avisar a Vossa Excelência, nós já votamos essa matéria, por isso que nós começamos aqui dizendo que voltam os autos, né? Voltam os autos novamente, a consideração deste plenário, desta feita em razão da sugestão da Diretoria Geral, para novamente se incluir o município de Primavera do Leste nos trabalhos de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos. Em retrospectiva, e aqui só o fiz por conta de Vossa Excelência mesmo, os demais todos já sabem dos fatos, peço, pois, escusas, se for tal, tá lógico, mas para que ele entenda que nós estamos julgando. Na sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2014, esse tribunal acatou a proposição da eminente corregedora à época, consistendo na indicação de 6 municípios, quais sejam Araguainha, Nortelândia, Nova Brasilândia, Ribeirãozinho, Torixoréu e Primavera do Leste, a serem submetidas à revisão de eleitorado, bem ainda aquelas demais localidades que passariam a realizar atendimento ordinário biométrico, consoante resolução TRE-MT número 1565/2014, em contradiça às folhas 94 e 98. Já na sessão realizada em 22 de junho
do corrente ano, houve proposição para alteração da mencionada resolução, no sentido de autorizar os atendimentos ordinários com coletas de dados biométricos em todos os municípios com sede de cartório eleitoral, cujo início dar-se-ia à medida que os kits bio fossem disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme a resolução TRE-MT número 1604/2015, encartada, como já disse, aqui as folhas 193, 195. Por sua vez, o Pleno do Tribunal, no dia 21 de julho, próximo passado, aprovou as instruções para a revisão de eleitorados nos municípios de Araguainha, Nortelândia, Nova Brasilândia, Ribeirãozinho e Torixoréu, com exceção de Primavera do Leste, por questões administrativas de ordem orçamentária, conforme resolução deste Tribunal número 1637, publicada no Diário Eletrônico de 24 de julho de 2015. A data de 6 de agosto do corrente ano, a Diretoria Geral apresenta outra sugestão, agora com o cronograma para as atividades relacionadas à revisão de eleitorado, novamente contemplando o município de Primavera do Leste, em virtude de apoio e parceria obtida com a prefeitura daquela urbe. Por derradeiro, aqui leia-se com o prefeito daquela urbe. Por derradeiro, no último dia 10 de agosto, atendendo ao comando deste colegiado em sessão ordinária número 8275 de 21 de julho de 2015, a Diretoria Geral manifesta-se no sentido da inviabilidade de inclusão do município de São José do Povo nos procedimentos de revisão biométrica para o período 2015-16, processo que se encontra em apenso devido à insuficiência de recursos financeiros e à reduzida disponibilidade de mão de obra. A matéria é muito simples, o voto é muito curto, eu já vou logo na parte dispositiva. Por tais razões, voto pela aprovação da minuta de resolução em anexo. De outro lado, acolho a proposição da diretoria, que, em manifestação encartada à folha 248, informou que, abre aspas, mostra-se inviável a inclusão do município de São José do Povo nos procedimentos de revisão biométrica para o período 2015-2016 devido à insuficiência dos recursos financeiros alocados e à reduzida disponibilidade de mão de obra, que fazem saturar a capacidade de atendimento das demandas já programadas, podendo a inclusão do referido município acarretar prejuízo ao cronograma de revisão nos demais municípios autorizados, fecha aspas. Assim, em razão das informações constantes do parágrafo anterior, rejeito o pedido de realização de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos no município de São José do Povo para o biênio 2015-2016. Por derradeiro, determino que se proceda às comunicações de estilo, bem como que a Secretaria Judiciária proceda ao arquivamento com baixa na distribuição nos autos de revisão de eleitorado número 80/65 2014.6 11.0000, classe RVE, com extração de cópias suplementares, número 41/30/2015, 561140 seguido, classe RVE, ponto e vírgula, número 590/2012, 61140 na sequência, na mesma classe, o processo 6070/2014, 611, com o mesmo número de 0, da mesma classe. É como voto. Aí eu, como voto, examinador Pedro Sakamoto. De acordo, senhor presidente. Doutor Agamenon. De acordo, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. Também de acordo. Doutor Flávio. De acordo, senhor presidente. Doutor Ricardo. De acordo, senhor Doutor presidente. Paulo César. De acordo, senhor presidente. Eu temos aqui a resolução que eu vou poupá-los da leitura, porque ela está aqui, né? É nada mais, nada menos que aquela outra que nós aprovamos, só desta feita incluindo Primavera, né? Do Leste, doutor Paulo. Então, Vossa Excelência me dispensa, eu vou dar por lida esta resolução com seus anexos 1 e 2 e 3. Então, cumprida a parte burocrática, vou proclamar o resultado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a resolução que disciplina os trabalhos de revisão do eleitorado
incluindo o município de Primavera do Leste, e rejeitando o pedido de revisão do eleitorado do município de São José do Povo nos termos do voto do relator. Muito bem. Com este voto administrativo, franqueio a palavra a quem dela quiser fazer uso. Senhor presidente. Pois não, doutor Ricardo. Eu gostaria de dar boas-vindas ao Dr. Paulo Sodré, que muito nos honra aqui com a sua presença nessa corte, e dizer que, Dr. Paulo, que realmente o clima aqui nesse tribunal realmente é de bastante harmonia, como dissemos no início do nosso trabalho, né, Dr. Flávio, e continua, né? É com muita satisfação que a gente vem toda terça e quinta, e às vezes em sessões extraordinárias também, realizar nosso trabalho aqui nesse tribunal. E eu tenho certeza que a participação e a presença de Vossa Excelência vai engrandecer muito mais e tornar ainda mais harmônica os trabalhos aqui no tribunal. Então, realmente eu gostaria de dar boas-vindas e agradecer aí a honra de participar junto na composição desse tribunal. Apenas fazendo das palavras do Dr. Ricardo as minhas. O doutor Agamenon também ratifica. O relator passa as minhas palavras. O relator foi Para que não haja disparidade de armas, eu devolvo a palavra do doutor Paulo. Senhor presidente e demais colegas, em especial o doutor Ricardo, eu só tenho a agradecer novamente. Eu me lembro, sem querer delongar, quando eu tomei posse como juiz eleitoral aqui, naquela antessala, eu ressaltei a questão da harmonia, e a então desembargadora, corregedora, Maria Helena Povas, que não pôde estar presente hoje, ressaltou bem isso, a questão do ambiente fraterno, sério, mas fraterno, harmonioso. Isso é importante para que nós possamos, embora o embate dessa seja necessário, o respeito ao próximo, o respeito ao ponto de vista divergente. Então eu só tenho a agradecer a essa recepção calorosa e carinhosa por parte de todos os meus pares. Mais uma vez, muito obrigado. Quem fala por último não tem nada a acrescentar, né? Eu também quero ratificar e pedindo a todos os que falaram antecedentemente que faço minha também as acertadas postas em relação ao doutor Paulo Sodré, e dizendo que ele, além de ser bem-vindo, vai ser muito proveitoso, porque trata-se de um grande jurista, né, um magistrado com muita experiência, contador, fiscal de renda, quer dizer, a parte de contabilidade aqui nós vamos estar muito tranquilos, está sanado. Nunca, agora vou perder, porque eu sou um mero contabilista, aí você tem um doutor em ciências contábeis, eu lhe passo o bastão agora. Agora o contador da corte é Vossa Excelência. Seja bem-vindo, e com essas breves considerações eu dou por encerrada essa sessão, nessa manhã radiosa, pedindo a Deus que tenhamos todos um resto de dia proveitoso, né, e que a gente possa cumprir bem o nosso desiderato. Até a próxima.